Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou falar da soma dos n termos de uma progressão geométrica, a PG, né? Então, o que seria a soma dos n termos de uma PG? Eu pegar todos os valores de uma sequência de valores em progressão geométrica e somar todos esses valores. Então, eu quero, por exemplo, a soma dos 10 primeiros termos de uma progressão geométrica, né? Eu vou pegar cada valor, vou somar e vou ter um valor lá no final do somatório, né? O que acontece? Às vezes, quando a quantidade de valores é muito grande, fica difícil de fazer essa soma manualmente. Então, eu tenho uma fórmula em que eu posso utilizar e calcular diretamente o valor que eu quero. Eu quero somar a soma dos primeiros 1000 números de uma progressão geométrica, né? Então eu vou aplicar essa fórmula e vou encontrar diretamente esse valor. Então a soma de Sn, que é índice n, né, igual ao primeiro termo, que é o A1, vezes, né, a razão da progressão geométrica sempre é o Q, né, o Q elevado na n, que é o número de termos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Então vamos ver um exemplo aqui. O número 1, calcular a soma dos 9 primeiros termos da PG, 3, 6 e 12. Esse caso aqui eu poderia até ir fazendo aqui, né, como 6 dividido por 3 é 2, no caso aqui a razão é 2, né, eu poderia ir fazendo vezes 2 até os 9 primeiros termos aí, né, mas só para aprender, né, só para poder entender melhor essa questão, né. Então o primeiro termo aqui, olhando na sequência, é o 3, né, a razão, como eu já falei anteriormente, é pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, ou o terceiro e dividir pelo segundo, é sempre fazer o posterior dividido pelo anterior. Então 6 dividido por 3 aqui dá 2, né? Então a razão sempre vai ser 2. O número de termos aqui é 9 termos, ou seja, eu quero saber a soma dos 9 primeiros termos, né? Então a primeira questão aqui é substituir os valores, né? Sn vai ser igual a S9, né? Que eu quero saber a soma dos 9 primeiros termos, o A1 é 3, vezes a razão, que é 2 elevado na 9, menos 1, dividido por 2 menos 1. Então aqui 2 elevado na 9 dá 512, 512 menos 1, resolve o que está no parênteses aqui primeiro, né? 512 menos 1 dá 511. Como 511 dividido por 1 é o próprio 511, já coloquei direto aqui. E aí eu vou fazer então 3 vezes 511. Então a soma dos 9 primeiros termos aí é 1533. Então aqui eu fiz uma comprovação, né? Se o primeiro valor aqui em azul, todos os valores em azul aqui são os termos dessa progressão geométrica, né? Então o primeiro é 3, o segundo é 6, o terceiro é 12, assim até o nono termo. Então eu fiz vezes 2 aqui, porque a razão é 2, né? Fui fazendo vezes 2, vezes 2, vezes 2, encontrando os valores, e fiz o somatório deles, né? Então somei todos eles aqui, então encontrei que a soma dos 9 primeiros termos aqui é 1533, fechou com a fórmula, né? Então dá para ver o seguinte, né? Quando é poucos números, dá para mim calcular como eu fiz aqui, Se eu não quero utilizar a fórmula, até dá para mim fazer, mas vejo que com a fórmula fica bem mais fácil, eu já encontro direto a soma, né? Então se for uma quantidade muito grande de valores, a fórmula realmente é muito útil, né? Então o exemplo 2 aqui, calcular a soma dos 5 primeiros termos de uma PG, sabendo que o quinto termo é 162 e que a razão é igual a 3. Então vejo que aqui eu não tenho a sequência, mas eu tenho algumas informações, né, que na outra questão não tinha. O quinto termo, o A5 aqui seria 1162, já tem o valor da razão que é 3. Então, nesse caso, o que está faltando aqui? É o valor do primeiro termo que eu vou ter que calcular, né, antes, né? Então o A5, né, isso aqui é a fórmula da progressão geométrica, né, o A5, o quinto termo, igual ao primeiro termo vezes a razão elevado na n menos 1. Então como eu tenho o A5, aqui eu já posso substituir por 162, o A1 eu não tenho, a razão então é 3 elevado na n, o n, né, no caso aqui é o 5, né, menos 1. Então ficou 3 elevado na 4. Então eu posso resolver que 3 elevado na 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 4 vezes, que vai dar 81. Isolando o A1 aqui, o 81 passa para o outro lado dividindo. Então eu fiquei com 162 dividido por 81, ou seja, o primeiro termo é 2. Como eu tenho o primeiro termo, agora eu tenho todos os números, todos os valores para encontrar a soma dos 5 primeiros termos, né? Então S5 é igual a 1, o A1 eu tenho, é 162, e a razão aqui também tenho, né, é 3, e o N é 5, né? Então 3 elevado na 5 menos 1,
É só resolver aqui, 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 é 5 vezes, né, que dá 243 menos 1. Aqui, ó, eu tenho 2 aqui, aqui embaixo vai ter 3 menos 1 que dá 2. Eu já posso simplificar aqui, ó, 2 dividido por 2 é 1. Então 243 menos 1 dá 242, ou seja, a soma dos 5 primeiros termos dessa progressão geométrica é 242. Então também fiz aqui a comprovação, o primeiro termo é 2, o segundo é 6, o terceiro é 18, o quarto é 54, né, e o quinto é 162, né. Veja, não preciso fazer isso aqui sempre, só coloquei isso aqui na questão para mostrar, né, o resultado, né, o que significa o que nós calculamos aqui, ó, que somar 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162 dá os 242, que fecha com o resultado da fórmula. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal do Professor Viegas.